Bom, pessoal, hoje eu peguei um exemplo que estava lá no Instagram do MEG e resolvi conversar com vocês porque é uma questão que foi muito debatida pela defesa dentro do tribunal do júri, que é na hora da quesitação. Qual que é o problema aqui? O grande problema da quesitação é, vamos imaginar um caso real. A defesa ela tem duas teses, ou mesmo que ela só tiver uma única tese, que seja a legítima defesa do seu acusado ali, do réu que está aí no plenário do júri. E a única tese dessa defesa é a legítima defesa. Porém, o promotor ele requer a desclassificação. Nesse caso, ele entende que não foi um crime contra a vida, que foi apenas uma lesão corporal, ou então uma lesão corporal seguida de morte. Qual que é o problema aqui? A única tese da defesa, antigamente, era quesitada depois do pedido absolutório. Então, dentro do quesito do júri, será formulado 3 quesitos. O primeiro quesito, inicialmente, né? O primeiro quesito sobre materialidade. Então, se o crime ocorreu o crime X no dia tal, assim, sobre a materialidade. Se há uma materialidade mínima daquele delito. Se houver uma materialidade mínima daquele delito, passa-se para o segundo quesito. O segundo quesito, então, ele fala sobre a autoria. Foi o fulano de tal que cometeu aquele delito que a gente acabou de dizer que houve? A pergunta, então, ela vem da seguinte forma. No dia tanto do tanto, fulano de tal cometeu o delito tal? Aí vai se responder sobre a autoria, se foi ele o autor daquele disparo, se foi ele o autor da facada e assim por diante. E aqui mora o problema. Depois desse segundo quesito, viria o quesito absolutório, perguntando, o jurado absolve o acusado? O problema é que a legítima defesa ela se encaixa justamente nesse terceiro quesito, se o jurado absolve o acusado. Porém, a desclassificação, normalmente, é feita antes desse terceiro. Ela é feita durante o... ela é feita antes desse terceiro quesito. Então, fica assim, autoria, depois materialidade, depois autoria e depois a desclassificação. Nessa ordem. E somente depois a absolvição. Então, o que acontece nesse caso hipotético, onde a defesa sustentou a legítima defesa e o promotor sustentou a desclassificação? O quesito desclassificatório viria antes do quesito absolutório, invertendo então a ordem, invertendo então o sentido do próprio artigo, da própria plenitude de defesa, porque a tese ministerial teria vindo antes da tese da defesa. Caso o jurado reconheça que aquele não é um crime contra a vida e desclassifique para um crime de lesão, não será respondido o quesito absolutório. A defesa não terá sua tese arguida e nem terá sua tese verificada pelos próprios jurados. Então aqui que morava o grande problema. Porém, o STJ, em uma decisão do final de 2015, que consta no informativo 573 do STJ, ele não pacificou, mas deu um entendimento e colocou esse entendimento dentro do seu informativo, aonde ele revela o seguinte: se a defesa sustenta a legítima defesa em plenário, ela tem que ser arguida antes do quesito desclassificatório. Então a ordem ficaria assim. Primeiro, a pergunta é sobre a materialidade. Houve o crime? Se falar que sim, prossegue. O fulano foi o autor? Se falar que sim, prossegue. Em vez de criar o quesito desclassificatório, como é muito comum acontecer, eu já participei de júris em que até requeri que fosse feita essa inversão do quesito absolutório com a desclassificação e não foi feito assim. Ou seja, foi desclassificado o crime e o réu perdeu a chance de ser absolvido, por exemplo. Então se inverte e coloca a pergunta, o jurado absolve o acusado, como terceiro quesito, que seria o quesito da defesa. E somente depois pergunta sobre a desclassificação, se aquele é ou não um crime contra a vida, se aquele é ou não um crime de competência do tribunal do júri. Os que defendem que essa inversão não pode acontecer, eles dizem sobre o seguinte: a ordem para o júri falar que ele é competente ou não, ele não pode antes analisar se o réu é inocente ou não. Primeiro se determina a competência, para depois se adentrar ao mérito e ver se esse réu vai ser absolvido ou não. O julgado está no informativo 573 do STJ, que é de novembro, dezembro, do finalzinho do ano passado. Então assim, vamos lá, vamos voltar aqui. Os que são contrários a essa inversão, o que eles dizem? Primeiro o júri tem que determinar sua competência para depois dizer se absolve ou não o acusado. Eles não podem falar que não absolvem o acusado, ou seja,
que vão condenar o acusado e depois entenderem que não são eles os responsáveis. Mas esse argumento é um pouco falho, porque mesmo antes disso é obrigatório que ele já diga se houve o crime e se o réu foi o autor. Então, de qualquer forma, o júri está entrando dentro da competência e está falando sobre o crime em si, está falando sobre a materialidade daquele crime. Então, o quesito absolutório vir antes do desclassificatório, apesar de ser algo que soa estranho, o quesito desclassificatório, para tirar a competência do tribunal do júri, de qualquer forma, vai vir depois desses outros dois, que é a materialidade e a autoria, previsão legal. Então, o que o STJ entendeu? Que não há problema nenhum em fazer essa inversão, inclusive se a defesa alega como tese principal, não precisa ser nem a única, hein? Eu, defesa, posso alegar legítima defesa e desclassificação. Se eu fiz nessa ordem, pedindo primeiro como tese principal a legítima defesa, o júri tem que votar primeiro o quesito absolutório para depois votar a desclassificação. Então ficaria assim, primeiro lugar, materialidade, segundo lugar, autoria, terceiro lugar, se o jurado absolve o acusado, e somente em quarto lugar ficaria a desclassificação. Aí a pergunta, mas isso não seria contrário à lei? De maneira alguma. O artigo 483, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ele revela o seguinte, que se for sustentada a desclassificação, pela defesa, mas se for sustentada a desclassificação, ela pode ser quesitada no segundo, depois do segundo ou terceiro quesito. Então, se a gente for analisar, o terceiro quesito é o quesito absolutório. Então, ele pode vir ou antes ou depois do quesito absolutório. Em suma, a decisão da STJ é isso. Porém, ela é muito importante para o tribunal do júri e muito importante para as provas em gerais, porque isso pode cair lá na sua prova. Da seguinte forma, qual é o entendimento do STJ sobre a ordem dos quesitos? Perguntando se a desclassificação pode ser feita após o quesito absolutório, o que vai soar em um primeiro momento uma coisa um pouco estranha, mas que não é assim. Bom, pessoal, obrigado pela atenção aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui no Periscope para quem quiser assistir e até a próxima transmissão. Quer passar na OAB? O Desenhando Direito irá te ajudar. Chegou o Desenhando Direito Premium. Conteúdo personalizado para a OAB, aulas com os temas mais cobrados, análise de provas anteriores, resoluções de questões e atualização legislativa. Assinatura mensal R$ 9,90. Assinatura anual R$ 87,90. Primeiros 14 dias gratuitos. Acesse www.desenhandodireito.com.br. Assine já e garanta sua aprovação.